Eles cantaram uma música errada. Password 38, password 38. E agora um espírito do além veio buscar seu boneco, pois esse é o filme Lullaby. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Ou Canção de Ninar de 2022. E eu sou o EF, o estranho falador. Então vamos recapitular. Uma família está cuidando do seu pequeno mequetrefe, mas tem algo de errado, pois eles estão com medo que alguém venha o buscar. E nisso eles começam a quebrar todos os espelhos, mas o marido acaba dando uma falecida de leve. Então algo não deu muito certo, porque mesmo assim o boneco sumiu e deixaram uma versão chinesa. E agora vemos o casal John e Rachel, que estão chegando em casa com seu novo boneco que acabou de nascer. E aquilo era o sonho deles, mas mal eles sabem que a partir daí eles não conseguiriam mais dormir, mas vou deixar esse mistério no ar para eles descobrirem. Alguém bate na porta e vieram fazer algumas entregas no nome da mãe da Rachel, e abrindo a caixa eles percebem que eram os itens da irmã dela que estava no depósito, pois aquele casal no começo do filme era sua irmã, então acho que ela realmente perdeu seu pequeno mequetrefe. E dentro da caixa eles encontram um livro muito antigo que estava escrito em hebraico, e John tentaria traduzir porque teriam músicas para cantar quando o jovem não quisesse dormir. E como Rachel entende um pouco de música, ela começa a cantar a música que estava no livro, mas o telefone interrompe e mal eles sabem que isso foi uma provisão divina, mas o ser humano sempre consegue fazer merda. No dia seguinte, John precisa trabalhar, porque ele é o dono de uma grande exposição de artes. O problema é que alguém precisava ficar com o boneco e Rachel era dona de um grande restaurante na região, então eles revezariam para não ficar pesado. O problema é que nesse primeiro dia que ela está sozinha, o boneco não para de chorar, então ela precisa o levar para todos os lados até na hora de escorregar o moreno. Durante a noite, ela não está mais aguentando e encontra aquele livro no chão e lembra das canções de Ninar, e não custa nada tentar. E John havia deixado a tradução da música e nisso ela começa a cantar e simplesmente o boneco começa a ficar em silêncio e tudo parecia bem, mas na sala um espelho começa a rachar, mas ela acha que estava tudo bem e fica toda seduzente para quando o John chegar, porque agora ela quer aproveitar o que eles não fizeram em 3 meses. Ela coloca um vestido diferenciado e o puxa pro quarto, e sabemos o que aconteceu. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. E depois de 2 segundos, um entrando e um saindo, os dois já caem dormindo, porque a vida de paz não é fácil. Mas aí que as coisas começam a ficar mais difíceis ainda, porque Rachel olha pela babá eletrônica e percebe uma velha muito bizarra observando o jovem, e ela fica desesperada, mas quando chega no quarto não havia ninguém, então ela acha que era um problema na babá eletrônica. Já avisei que vai dar merda isso. Na sala, uma escultura começa a se mexer sozinha, mesmo com as janelas fechadas, e o pássaro não para de gritar, como se tivesse algo ali. E pra piorar, alguém começa a bater na porta de madrugada, e não preciso nem falar que isso é o combo do sucesso pra dar merda. Mas pra ela estava tudo normal, e o espelho estava mais rachado ainda. E no dia seguinte, o jovem ainda está calmo, então os dois vão para o banheiro pra aproveitar. Mas quando o John olha pra Rachel, ela parecia uma velha bizarra, e ele brocha tanto que o boneco entrou pra dentro e ele virou uma mulher por alguns segundos. E Rachel fica com raiva dele, achando que ele fez isso porque o corpo dela ainda não tinha voltado ao normal por causa da gravidez. E aqui vemos que até as mulheres do além vão conseguir ferrar sua vida. Então se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve, porque o tio YouTube explana que vocês esquecem de ativar o sininho. Agora vamos continuar. Rachel vai até uma loja para comprar uma nova babá eletrônica, mas chegando ela começa a sentir uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada, e do nada as luzes começam a piscar e ela começa a enxergar aquela velha toda torta, mas as pessoas começam a achar que ela não estava bem, porque não tinha nada ali. E chegando em casa ela sabe que tem algo de errado, porque o pássaro não parava de cantar, e para piorar faltou luz em casa e qualquer pessoa normal pegaria algumas lanternas, mas ela quer ser diferente, e começa a escutar um mequetrefe chorando no berço do filho, sendo que ela estava carregando o boneco, e quando ela olha, era apenas um boneco, mas nunca viu um boneco chorar igual um bebê, e no armário ela estava sendo observada e não era o Mario.
Quando o John chega em casa, ela estava esperando na portaria e diz que tinha alguém na casa, mas não sabe como entrou. E ao invés de chamar a polícia, John decide dar uma olhada e pega uma barra de ferro e no susto acaba acertando o pássaro deles, que estava livre de alguma forma. E depois disso a luz voltou e agora que o mistério vai ser revelado, porque ela diz que depois que cantou aquela música, começou a ver uma velha muito velha e bizarra se aproximando. E John lembra do banheiro e diz que também estava vendo e pega aquele livro de canções, e a velha estava ali e eles decidem jogar fora. Durante a noite, John começa a escutar o boneco chorar, mas ele estava na cama deles, e quando ele percebe, ele acordou na lixeira do prédio, porque era o livro que estava o chamando. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. E dali ele percebe que aquilo estava saindo do controle e precisavam descobrir esse mistério antes que tudo fique pior. E enquanto que ele vai com o boneco em uma igreja judaica, porque ele era convertido judeu, Rachel vai até o hospital onde sua irmã estava internada, porque depois que ela perdeu o boneco e a encontraram com um boneco falsificado, falaram que ela estava maluca, até porque ninguém acreditou na história dela. Uma mulher diz para John que aquele livro na verdade não era uma canção de ninar, mas uma armadilha para atrair Lilith para a Terra, e ela viria pegar o boneco, mas ela diz que aquilo é apenas uma lenda, mesmo ele falando tudo o que estava acontecendo. E a irmã da Rachel, algum tempo atrás, também veio falar a mesma coisa e ela não quis acreditar. E Rachel está falando com sua irmã e ela sabia de tudo sobre o que estava acontecendo e diz que ajudaria se ela pudesse sair dali. Chegando em casa, John percebe que a torneira estava ligada. O problema é que nesse tempo algumas criaturas bizarras aparecem e derrubam um vaso de vidro para o Mequetrefe se cortar, porque fazia parte do ritual para a velha louca aparecer. Mas por sorte, Rachel chega a tempo com sua irmã e ela diz que eles precisavam tomar algumas medidas porque Lilith conseguia enxergar tudo pelos espelhos, então precisavam cobrir. E John recebe uma ligação de um rabino que diz que poderia ajudar e manda o endereço falando que é urgente. E enquanto isso, Rachel fica em casa com sua irmã com cara de crack que acabou de sair do hospital de malucos. Chegando no local, era no bairro judeu, mas quando ele mostra o nome do rabino, ninguém gostava dele, e ele vai até um beco suspeito onde o cara trabalhava, e seu assistente o leva até o rabino Sharekin, e ele estava trabalhando em um corpo, e ele começa a analisar aquele livro e diz que na verdade aquilo era uma armadilha muito inteligente que Lilith usava para pegar os bonecos aleatórios, porque quando ela foi criada, ela se rebelou contra Adão, e nisso ficou vagando e teve filhos com os animais, e desde então, ela queria ter filhos descendentes de Adão, e ele explica que existem 3 rituais para ela chegar. Um era cantar a música, o segundo era sacrificar um animal, e ele lembra do pássaro falecido, e o terceiro era pegar um pouco de amostra de sangue do Mequetrefe, e nesse meio tempo, as criaturas estão se aproximando, mas Rachel acorda na hora, e ele dá um ritual que conseguiria afastá-la da sua família para sempre, mas ele precisaria ter fé. O problema é que ele só se converteu ao judaísmo por causa de sua esposa. Gado demais! Rachel está muito cansada e sua irmã oferece de tomar conta do boneco enquanto que ela descansa, e até aí estava tudo bem, mas ela começa a escutar sua irmã cantando a música que estava no livro, invocando a Sovaco Cabeludo, e é aqui que vem o grande plot twist, porque ela tirou um pouco de sangue do boneco, porque ela pretendia abrir o portal para o submundo e assim conseguiria pegar seu filho de volta, e todos viveriam felizes, porque na verdade foi ela que enviou aquelas caixas para Rachel cair no golpe. E com uma irmã assim, é melhor ser órfão. As duas começam a brigar porque sua irmã realmente estava maluca, e John está tentando voltar rápido porque ele está com dor de barriga e isso significa que vai dar merda. Mas a bruxa que trabalhava para Lilith estava nervosa, e quando ele chega só tinha um boneco chinês e Rachel foi puxada para dentro do espelho, e ela caiu em um mundo cheio de bonecos aleatórios e as criaturas estavam puxando ela pro fundo, mas sua irmã a salva porque elas precisavam achar os filhos e meter o pé. E enquanto isso, John, que não tem nada a ver com nada, está fazendo o ritual, e a bruxa com cara de crack aparece e começa uma lutaria nervosa, e ele consegue vencer porque ele é brabo e tinha muita fé. O problema é que Rachel chega em um jardim cheio de bonecos e precisava encontrar seu filho, mas Lilith aparece nervosa e diz que ninguém ia sair, mas nunca desafie uma mãe nervosa, porque sua irmã consegue pegar o boneco e fica como isca
mágica para ela fugir. E nisso ela vai passando por vários espelhos e precisava achar o da sua casa. E por pouco ela consegue sair e conseguem vencer o mal. Ou será que não? Porque quando olham, percebem que aquele não era seu filho, mas sim seu sobrinho, porque sua irmã trocou os bonecos. E galera, isso não faz sentido, porque ela conseguiria correr com os dois mequetrefes tranquilamente. E como sabemos que quem está cagado não cansa de fazer merda, John pega o livro de novo, porque eles tentariam um ritual para entrar no mundo dos espelhos e resgatar o filho. E esse foi o filme Lullaby, então toma cuidado, porque se uma velha sem o dedo mindinho aparecer perto de vocês, quer dizer que você vai perder o boneco. Então deixa o like e se inscreve, porque eu vou te ensinar a sobreviver a esse mundo bizarro. Agora eu vou nessa, então fui! I walk a lonely road.